As nossas respostas, as nossas entregas revelam o quanto o Senhor poderá colocar nas nossas mãos. Nos últimos dias, a palavra perseverança, ela tem estado muito forte na minha mente, no meu coração, no meu espírito. Eu vejo perseverança como uma virtude. Perseverança é uma necessidade. Perseverança diferencia os resultados comuns dos resultados extraordinários. A verdadeira perseverança, ela não pode ser acompanhada de um prazo de validade. Todas as vezes que um alimento, ele atinge aquela data marcada na embalagem, o vencimento, o que acontece com o alimento? Ele estraga. Começar, muitas pessoas começam muitas coisas. Estabelecer essa decisão, perseverar nessa decisão, é uma história completamente diferente. Se você tiver aonde anotar, anote a seguinte frase: perseverança é um pré-requisito essencial para a grandeza. Ninguém alcança a grandeza se não for perseverante. Muitos começam, poucos continuam. Continuar, repita comigo por favor, continuar é vencer. Quando eu continuo lutando, acreditando, eu venço. Quando eu continuo orando e jejuando, mesmo quando eu não tenho vontade, eu venço. Quando eu continuo dando a resposta certa diante das circunstâncias desfavoráveis, eu venço. Quando eu continuo acreditando, eu venço. Se eu quero ir para o próximo nível, continuar é necessário. Porém, esse continuar, ele se manifesta de duas formas. Repita comigo, por favor: teimosia e perseverança. Qual é a diferença? A direção. Teimosia é uma continuidade, uma insistência na direção errada. Perseverança é uma continuidade, uma insistência na direção certa. Hoje nós vamos falar sobre um povo que infelizmente teve continuidade na direção errada. Nós vamos falar de um povo que foi extremamente teimoso. Juízes 6, a partir do versículo 1. Repita comigo, por favor. De novo. Mais uma vez. De novo. Enquanto todo mundo não falar, a gente vai ficar repetindo. Repita comigo. De novo. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Aqui nós vemos uma questão de causa e consequência. Causa, desobediência. Consequência, midianitas. É extremamente importante eu saber discernir ambas as coisas, porque eu posso passar uma vida inteira tratando as consequências
e de fato nunca conseguir resolver aquele que é o verdadeiro problema. No período dos juízes anteriores, o povo de Israel já tinha sofrido por 46 anos nas mãos de outros inimigos. Todas as vezes, preste bastante atenção como repetição de erros é grave. Repetição de erros traz como consequência multiplicação de danos. As piores consequências não são aquelas ligadas a erros isolados, mas é aquele erro que eu cometo de novo, e cometo de novo, cometo de novo, cometo de novo. Por exemplo, a bomba de chocolate. Talvez uma bomba de chocolate, ela pode me trazer algum tipo de consequência? Talvez, por causa do açúcar, vai inflamar o organismo, um pouquinho de calorias a mais. Só que ela em si, não tem poder para mudar o cenário por completo. Mas, se acontecer como aconteceu na nossa viagem para Israel, eu vou entregar esse povo que viajou, tá? Esse povo comeu doce todo dia. Pelo menos eu fiz isso. Como consequência, em 10 dias, quase 3 quilos a mais na balança. Repita comigo, por favor. Não existirá o novo se eu continuar preso ao de novo. E de novo voltei a questionar, de novo voltei a murmurar, e de novo caí no mesmo erro, de novo tive a mesma reação, de novo fui ignorante, de novo fui intolerante, de novo fui omisso, de novo. Se eu perguntasse para vocês, o que para vocês seria o sentimento de realização? Alguém saberia me responder? Nossa, que briga para falar. É aquela satisfação? É aquele sentimento de que, caramba, estou muito bem. O novo faz parte desse processo para chegar à realização. Ninguém que vive, ou melhor, todos aqueles que vivem a mesma coisa por muito tempo ficam frustrados. Se eu quero mudar o sentimento dentro de mim, algo novo precisa acontecer. Uma coisa bem simples, testemunho. Sinceramente, eu penso que todos devem renovar o seu testemunho todos os anos. Todos. Eu posso ter vivido uma experiência grandiosa alguns anos atrás. Deus pode ter agido na minha vida de uma tal forma, uau, impactou, mudou a minha realidade. Mas se você ficar preso àquele testemunho antigo, ao acontecimento antigo, aquela vitória que aconteceu um tempo atrás, você vai se frustrando, a frustração pode te levar a um desânimo, e se você desanimar, você para de fazer aquilo que era preciso, e se você para, literalmente a tua vida para. Então, ponto de partida, se eu quero viver uma grande vida, eu não posso repetir os mesmos erros. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Se eu acabei cometendo um erro, a última coisa que eu posso fazer é fugir, me esconder. Por quê? Repita comigo, por favor. A omissão, a fuga, piora o cenário. Todas as vezes que acontece algo e você não é rápido em se posicionar, você se omite, você se esconde, tudo tende a piorar. Por que eu preciso ser rápido? Por que essa ação rápida é necessária? Muitas coisas se tornam irreversíveis, ou
trazem consequências que talvez eu tenha que levar para o resto da minha vida, não é por conta de um acontecimento, mas é porque eu demorei para tratar aquele acontecimento. Sabe aquela história de quando você tem algum tipo de inflamação e se demora para procurar um fisioterapeuta? E aí ele fala assim, se você não tivesse me procurado, poderia ter se tornado crônico. O crônico é consequência de uma demora em fazer o que é preciso. Tudo que se torna crônico, uma vida de brigas, é porque não foi corrigido rapidamente. Problemas em todas as áreas, se eu não sou rápido, tem uma tendência muito grande a se tornar crônico. E nós precisamos ter um entendimento muito claro de que, mesmo eu estando errado, eu preciso ser rápido. Como assim? Sabe onde muitos são roubados? Culpa no cartório, peso na consciência, sentimento de culpa. Quando você erra, o primeiro sentimento ou pensamento que vem quando você para orar, é que você está sem crédito. Mas eu acredito de todo o meu coração que nós temos uma cota de misericórdia incrível da parte do Senhor. Eu acredito que eu posso ter matado, roubado, feito N coisas, mas quando eu me volto com o Senhor, com humildade, sinceridade, com arrependimento, na mesma hora eu sei que eu fui perdoado, se for real, pelo Senhor. Aqui nós vemos um povo que literalmente, eles deram a abertura para o inimigo entrar. Repita comigo, a minha escolha abre portas. Todas as minhas escolhas abrem portas. E o que tem atrás da porta? Depende da tua escolha. Aqui nós vemos um povo que literalmente pisou na bola, mas eles não poderiam ter se omitido. Uma das provas de que você está desenvolvendo uma maturidade na fé é saber entender que mesmo falhando, você corrige rapidamente e você está perdoado. Porque o diabo muitas vezes, ele não vai precisar colocar um acontecimento concreto na sua vida. Ele colocou culpa, ele te ataca aqui, ele te acusa aqui, acabou, ele te fez refém dele. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Essa pobreza extrema não foi imediata, foi consequência de 7 anos de omissão, 7 anos de demora, 7 anos de uma falta de posicionamento. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, repita comigo essa palavra por favor, quando os israelitas clamaram, ele lhes enviou um profeta. Olha como que são as coisas. Quando eles clamaram, o Senhor veio com a resposta. Já parou para pensar que se na primeira semana eles já tivessem se posicionado, o que durou 7 anos poderia ter durado 7 dias? Já parou para pensar que muitos poderiam ter se posicionado antes e aquela batalha que se estendeu por muito tempo poderia ter acabado muito mais rápido? Tem pessoas que têm aquela percepção de que parece que a luta para alguns é mais fácil do que para outros. Isso é real? Pode ser. Em que casos? Nesse, por exemplo. Se você é rápido, vai ser mais fácil de resolver. Se você demora, a dificuldade vai ser muito, muito maior. E olha como que o Senhor trabalha. Quando eles clamaram, o Senhor enviou quem? Um profeta. Em outras palavras, palavra. A mudança da história daquele povo começou com um profeta profetizando algo, liberando uma palavra. Primeiro a palavra vem, depois que a palavra vem, eu tomo posse, dou os meus passos de fé, e mediante a minha ação, o sobrenatural acontece. Aqui nós vemos o Senhor imediatamente dando uma resposta para o cenário que eles estavam vivendo. Ele lhes enviou um profeta que disse:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Sabe o que o Senhor estava fazendo aqui? Trazendo à memória acontecimentos do passado. Quando eu esqueço dos milagres do passado, muitas vezes eu vou duvidar no presente. Por isso eu não posso me esquecer. Eu estava falando, eu compartilhei com o pessoal da reunião, hoje das 9 horas da manhã, que alguns meses atrás, eu dei uma maratonada em cultos antigos. E eu vi que nesses cultos antigos foram compartilhados testemunhos que no presente momento, seja em cultos ou nos programas, os mesmos testemunhos estavam sendo compartilhados. Por quê? Repita comigo, por favor. Relembrar os grandes feitos do Senhor me enche de esperança, de força e de poder. Eu acredito que todos aqui em algum momento já viveram uma experiência incrível com Deus no passado. Então você já conhece o poder dele. Você sabe o que ele faz. Você sabe que ele tem o poder para mudar. Então, o que o Senhor começou dizendo para aquele povo? Eu tirei vocês do Egito. Em outras palavras, o mesmo Deus que fez lá está aqui diante de vocês. O mesmo Deus que mudou o cenário da tua vida lá atrás, é o mesmo Deus que vai mudar o cenário da tua vida agora. O mesmo Deus que pegou aquela situação que era impossível e transformou em uma grande vitória para te favorecer, é o Deus que vai pegar a situação que você está vivendo agora, vai mudar por completo também e vai reverter por completo o cenário da tua vida. Aonde nós vemos na palavra do Senhor um outro momento que exemplifica isso que nós estamos falando agora: multiplicação dos pães e dos peixes. Se recordam qual foi a reação daquele povo? Dos discípulos, no caso? Senhor, como que nós vamos alimentar tanta gente? Senhor, de que serve tão pouco aqui para alimentar tanta gente? O que o Senhor tinha feito antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Curado enfermos, mancos, coxos, aqueles que estavam doentes, os cegos. O Senhor já tinha feito muitos milagres. Lá em casa, se você abrir meu armário, lá em casa não, no escritório, que é embaixo da minha casa, se você abrir meu armário, você vai ver que tem várias agendas. Eu tenho a agenda de culto, eu tenho a agenda da reunião da bispa, eu tenho a agenda dos 300 valentes, eu tenho uma agenda de palavras que o Senhor me dá, mas eu vou organizar uma outra agenda só para anotar testemunhos, meus e dos outros. Por quê? Todas as vezes que eu me deparar com uma palavra, com uma batalha, eu vou voltar lá, eu vou me encher de esperança, de ânimo, porque eu vou ver lá, mas nessa data, nessa oportunidade, Deus fez assim, 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 e se Deus não muda, Ele vai fazer do mesmo jeito na minha vida. Relembrar, literalmente, é reviver o Espírito que existe dentro de você. Quando você não relembra, você vai dar margem para que as dúvidas entrem, e se a dúvida entrar, a tua fé enfraquece, se a tua fé enfraquece, você enfraquece como um todo. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Essa colocação é extremamente importante. Por quê? O Senhor iria dar o livramento? Iria. Mas não só isso. Ele estava trazendo à luz qual tinha sido a causa da queda deste povo. E por que isso é tão importante? Se você tem consciência de onde você falhou, Deus está te dando a capacidade de não repetir o mesmo erro. Em outras palavras, existem batalhas que você só vai ter que enfrentar uma vez na vida. Deus, ele poderia mudar o cenário? Poderia, na mesma hora. Mas se aquele povo não tivesse tido consciência de onde eles tinham falhado, era questão de tempo para voltar a cometer o mesmo erro, e se eles voltassem a cometer o mesmo erro, infelizmente eles voltaram a cometer o mesmo erro lá na frente. Mas aqui o Senhor estava trazendo luz no que de fato era importante. Aqui o Senhor estava tratando tanto a consequência quanto a causa daqueles problemas.
Então, tão importante quanto a mudança da minha realidade, repita comigo, é saber, é ter consciência do que me levou a essa realidade. Por exemplo, se você não tiver discernimento no seu relacionamento, você entra num pé de guerra com o teu cônjuge, vocês ficam brigados, fica aquele clima chato, ruim, fica aquele silêncio da morte, fica aquela frieza. Vocês até podem se acertar depois. Vem o perdão, um abraço, o beijinho. Eu te amo, amorzinho. Mas se você não tiver discernimento das falhas que você cometeu, você vai ter a mesma atitude, vai ativar o mesmo gatilho e vai voltar ao mesmo cenário anterior. Por isso é tão importante, não basta. Por exemplo, quer ver um negócio? Eu não apanhei muito. Não apanhei. Mas eu apanhei algumas vezes. E todas as vezes que eu ia apanhar, o meu pai falava por que eu iria apanhar. Hoje, aqui, ó, nessa reunião, eu estou entendendo por que ele falava. Para não voltar a cometer os mesmos erros e ter que apanhar de novo. Então, quando o Senhor, Ele traz a clareza, a luz, é justamente para que você não volte a apanhar de novo. Levar sentado é ruim, viu, gente? Quem já apanhou de rasteirinha, aquelas de madeira? Eu não vou falar que eu apanhei, porque eu não lembro. Mas deve doer, né? Só que eu acredito que apanhar da vida dói muito mais. Apanhar do diabo dói muito mais. Apanhar dos problemas financeiros, familiares, conjugais, problemas de saúde, dói muito mais. Apanhar de uma humilhação, um momento de vergonha, aqueles momentos em que você não sabe onde você enfia a cara, porque você está num nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, tão baixo, dói muito mais. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Pronto. Desse momento em diante não faltava mais nada para Gideão. Desse momento em diante estava completo. Repita comigo, por favor. O Senhor está comigo. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Por que essa colocação, poderoso guerreiro? Já reparou que uma das formas de ataque do diabo é atribuir a você algumas marcas, algumas características? Em muitos casos ele mexe até com a tua autoestima. Feio, burro, inútil, irrelevante, vagabundo. Aqui o Senhor estava trabalhando tanto externamente quanto internamente naquele homem. Quando o Senhor estava fazendo aquela declaração, aquela era a forma como o Senhor enxergava Gideão. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em muitos casos, a falta das palavras certas muitas vezes te impede de dar determinados passos. Mas quando você ouve de alguém: você pode, você não está sozinho, você é capaz, pode ir, vai com aquilo que você tem, se esforce, seja ousado, vai, você já tem. Você recebe uma outra força. Aqui, Deus estava dando àquele homem qual era a perspectiva que o Senhor tinha a respeito daquele homem. Eu vejo pessoas focadas demais naquilo que a sociedade tenta impor, o que parentes tentam impor, o que as pessoas tentam impor. Você é sujo, você é malandro, você é sem vergonha, você não pode, você é infeliz, não sei o quê, e acabam abraçando essas marcas negativas. Quando na verdade nós temos que aceitar, abraçar as qualidades que o Senhor impõe sobre nós. Olha o que o salmista diz:
O Senhor Deus é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Repita comigo essa frase, por favor. O Senhor me livra de todo perigo. De novo, com mais força. O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de nada, nem de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando no Senhor. Repita isso comigo, por favor. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. O que está escrito no 6? Projeta para eles, por favor. Repita, leia para mim, por favor. Os inimigos até podem me cercar, eu continuo confiando no Senhor e dessa forma eu vou vencer cada um deles. Mesmo que eu esteja cercado, problema para cá, problema para lá, problema de todos os lados, Deus é comigo, então eu não tenho que temer. Aqui o Senhor estava confirmando a este homem: eu estarei com você, eu vou te favorecer, eu vou te honrar, você vai vencer os seus inimigos, os seus problemas, independente da quantidade de problemas que estiver ao redor de você. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá. É incrível como Deus trabalha conosco. Quando o Senhor separou Moisés para conduzir aquele processo de libertação do povo de Israel, o que Moisés tinha nas mãos? Um cajado. O que o Senhor disse a ele? O que você tem nas suas? Aquela viúva, que o seu marido tinha deixado algumas dívidas para ela, qual foi a pergunta que o profeta fez para ela? O que você tem dentro de? Muitas vezes nós buscamos fora o que nós já temos dentro e pode ser usado de uma forma extraordinária. O Senhor estava dizendo: vá com a força que você tem. Ah, mas eu não tenho tanto. Entenda que Deus, Ele é muito mais consciente das nossas limitações do que nós mesmos. Então se Ele sabe, se Ele te escolhe, Ele sabe o que você tem, o que você não tem, o que te falta. Mas a partir do momento que, mesmo que pequena, se você vai com a pequena medida de sabedoria que você tem, mas você usa ela, Deus acrescenta muito mais sabedoria. Se te falta poder, você tem uma medida pequenininha de poder, mas você usa o poder que você tem, Deus acrescenta poder. Se você tem uma pequena medida de autoridade, mas você usa o pouco que está nas tuas mãos, você honra o pouco que está nas tuas mãos, Deus te favorece, Ele te honra, Ele te exalta, te levanta. Não se esconda e não esconda aquilo que você tem. Repita isso comigo, por favor. Eu não vou me esconder e eu não vou esconder aquilo que eu tenho. Quando eu uso aquilo que eu tenho, Deus começa a acrescentar tudo aquilo que eu não tenho. Quando eu entro com a porção, mesmo que pequena, que está nas minhas mãos, tudo aquilo que me faltava, o Senhor começa a suprir, Ele começa a enviar. Vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Entenda que o que eu tenho ou quem eu sou se torna irrelevante a partir do momento que Deus me escolhe. O resto é com Ele. E olha como que são as coisas. Essa é uma passagem conhecida por todos, creio eu. Por que eles estavam nessa realidade? Por conta da idolatria. Eles tinham abandonado ao Senhor. E o foco da idolatria era onde? Na casa do pai de Gideão. Por que Gideão era da família mais pobre, da menor família? Eles estavam nessa posição inferior. Porque lá era o centro da idolatria. Olha como escolhas precipitadas podem custar muito, muito caro. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará, e esse é o ápice, é o ponto-chave da nossa reunião, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Repita isso comigo, por favor. Eu derrotarei todos os meus problemas, todos os meus inimigos, como se fossem um só.
Na NBV diz assim: a isso respondeu o Senhor: eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fossem um só homem. Em outras palavras, sabe o que o Senhor estava falando? Esse câncer será vencido como se você estivesse tratando uma simples gripe. Essa dívida de milhões será paga como se você estivesse pagando uma dívida de R$50. Esse problema que parece ser grande, complicado de ser vencido, essa situação que parece ser difícil de ser mudada, vai ser resolvida, vai ser mudada, vai ser transformada. Repita comigo, por favor: e será mais rápido e mais fácil do que eu espero. De novo, será mais rápido e mais fácil do que eu espero. Mais uma vez e com mais fé: será mais rápido e mais fácil do que eu espero. A Ele. Se coloquem de pé todos, por favor. Existem batalhas que muitas vezes muitos não têm a coragem de confrontar, porque a batalha se tornou grande demais. Um exemplo: eu me recordo de uma pessoa, financeiramente falando, estar tão destruída, as dívidas com o banco estarem tão grandes, que ela não tinha coragem de abrir o aplicativo do banco. Ela não conseguia. Ela fugia do trabalho, ela não queria ir trabalhar porque ela tinha medo de abrir o livro caixa da empresa. O problema se tornou tão grande, que o problema parece ser invencível. Deus é invencível, os problemas não. Deus não pode ser derrotado, os problemas podem. Aqui nós vemos um povo que se colocou numa posição tão complicada, que eles chegaram num ponto, que é uma frase que eu acredito que todos nós já falamos em algum momento: só Deus na causa. Literalmente, era só Deus na causa. Gênesis 18, 14 diz assim: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Eu te pergunto, existe algo difícil demais para o Senhor? Só que muitas vezes nós nos portamos como se existisse. Mesmo que eu não comunique isso verbalmente falando, quando eu penso em desistir, a mensagem que eu estou mandando para o mundo espiritual: Deus não consegue fazer, Deus não pode fazer. Porque quando eu acredito que de fato Ele pode fazer, eu não paro de lutar. Eu continuo lutando, continuo acreditando, continuo lutando, eu continuo insistindo. Isso nos leva ao início da reunião: continuar é vencer. Quem persevera, quem insiste, luta, vive rompimentos, mudanças acontecem. Olha o que está escrito em Jeremias: ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada, repita comigo por favor, nada é difícil demais para Ti. O que é difícil para mim é extremamente simples para o Senhor. Para o homem, existe uma diferença de gravidade nos problemas? Existe. Tem problemas que quando nós nos deparamos com ele, você diz: não, isso aqui é mais fácil, é mais simples, vou resolver. Tem problemas que você olha e fala, às vezes a falta de palavras já revela qual é a gravidade do problema. Para Deus, um problema é só mais uma situação que Ele tem poder para mudar. É só mais um probleminha. É só mais um pontinho que Ele vai resolver. Não existe dificuldade. Muito pelo contrário. Mas para isso é necessário um posicionamento firme. Chegou um momento que o Senhor pediu algumas coisas específicas para Gideão.
ele pediu um sacrifício específico, e ele pediu para que Gideão fosse até o lugar onde estava o poste de Azerá, os instrumentos de idolatria, e destruísse com tudo. Antes do Senhor pedir, Gideão entregou algo de própria vontade. E olha por que nós temos que trabalhar o nosso equilíbrio emocional, buscar maturidade todos os dias. Porque muitas vezes não vai ser nem necessário um problema para me desequilibrar emocionalmente falando. Dependendo do pedido que o Senhor fizer, o próprio pedido pode me desequilibrar. Por culpa do Senhor? Não, por oscilação emocional nossa. Um exemplo. Se recordam daquela passagem que diz que o Senhor voltou a aparecer a Abraão na forma daqueles 3 homens? Lembra que Abraão, ele preparou todo um banquete, pegou a melhor farinha, serviu o melhor que ele poderia. Abraão estava entregando comida. O que o Senhor pediu em seguida? O filho. Foi mais difícil o que o Senhor pediu ou o que Abraão quis entregar? O que o Senhor pediu. Gideão ofereceu aquilo que ele desejava? Ofereceu. Deus recebeu? Recebeu. Mas aí o Senhor veio com um pedido mais específico e mais difícil. Agora eu quero assim, assim, assim e assim. As nossas respostas, as nossas entregas revelam o quanto o Senhor poderá colocar nas nossas mãos. Um dos pedidos envolvia um confronto direto com a família. Pelo fato do pedido que o Senhor fez envolver o pai de Gideão, se tornava uma situação um pouquinho mais chata, mais complicada. Mas olha como que são as coisas. Gideão foi, ele foi à noite, ele estava com medo? Estava. Por quê? Um homem comum como qualquer um de nós, mas ele fez. Quando veio à tona quem tinha feito aquilo, foram confrontar o pai de Gideão. Você vai deixar barato? Você não vai fazer nada? O que o próprio pai disse? Se Baal fosse Deus, se ele é Deus de fato, que ele lute, que ele tivesse posicionado. O posicionamento, não a omissão, a ação de Gideão levou à conversão do seu pai. Eu vou falar isso aqui com muita cautela, tá? Que eu não quero ninguém torando o pau dentro de casa, não quero ninguém brigando com ninguém. O meu pastor lá da igreja disse que eu tenho que agir a minha fé, não posso aceitar. Não é isso. Mas ser cristão é ser cristão em período integral. Se você sabe que você tem que ter determinadas atitudes, você tem que ter na frente de qualquer um, independente do cenário. Entenda que eu não estou falando para você desrespeitar ninguém, não estou falando para você vir com ignorância para cima de ninguém. Mas Gideão estava muito mais preocupado com o que Deus iria pensar do que propriamente com o que o seu pai iria pensar. E olha como são as coisas. Muitas vezes nós tememos mais uma reação negativa por parte das pessoas, não é? O que vão falar, o que vão pensar? Se Gideão tivesse pensado dessa forma, ele não teria se posicionado. Ele foi e o posicionamento levou à conversão da família. Já parou para pensar que às vezes o que está faltando para você influenciar pessoas que você não tinha influenciado é uma conduta um pouco mais ousada, mais incisiva, e o resto é o próprio Deus que vai tocar o coração? E muitos estão naquela, não sei. E se na minha festa não tiver, por exemplo, bebida alcoólica, o que meus parentes vão pensar? Não esconda a sua fé. Não esconda aquilo que você acredita. As pessoas não abrem mão do que elas acreditam só porque a gente está perto. Tem pessoas que respeitam? Tem. Tem gente? Está nem aí. Esse posicionamento contagiou o seu pai. Ele entregou, e foi depois de entregar tudo que o Senhor tinha pedido, que ele alcançou uma vitória extraordinária. Gente, hoje o meu maior adversário é esse relógio. Eu tenho que acabar o culto mais cedo, mas eu estou com vontade de ficar falando aqui.
Sol, pare. Lua, pare. Aqui nós vemos um homem que ele estava vivendo um momento muito delicado na sua vida. Mas o Senhor o levantou de uma forma extraordinária. Muitos querem ser libertos, mas Deus está querendo levantar você como um libertador. Muitos querem ser ajudados, Deus quer levantar você como um ajudador. Muitos querem que a sua realidade muda, Deus quer levantar você como um instrumento de mudança, e eu acredito que é exatamente isso que Ele fará nessa noite. Eu acredito que Ele está levantando instrumentos poderosos de mudança, na economia, no mercado de trabalho, na sua empresa, na sua casa. É por intermédio da sua vida, que o cenário que cerca toda a tua rotina vai ser mudado. É por intermédio dos seus posicionamentos, é por intermédio daquilo que Ele está derramando todos os dias, e hoje Ele vai derramar muito mais sobre a sua vida, que mudanças vão acontecer. Glória a Deus. No 34 diz assim: então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Aqui o Senhor tinha colocado o selo da vitória. Já não faltava absolutamente nada, acabou, era vencer ou vencer. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Antes da batalha acontecer, quem se recorda quantos homens o Gideão tinha à disposição? Quantos? Vocês têm certeza? Quantos? Certeza? Tá, só estava testando para ver. 32 mil. Eles já estavam em desvantagem numérica, porque os inimigos eram acompanhados a um enxame de gafanhotos, e lá diz: os seus homens e camelos não podiam ser contados. E aí vem o Senhor, manda os medrosos embora. Aí é aquela hora que começa a dar aquela dor de barriga, mais ou menos assim: Senhor, com 32 mil já não vai ser fácil. 10 mil, Senhor, tem certeza? Manda embora. 10 mil já seria, em tese. O Senhor falou: tem gente demais ainda. Eu imagino que esse Gideão passou um arroxo. Imagino que deve ter dado um vomitinho nele ali, quando ele olhou para aquele exército na frente dele. Ficaram 300 homens. Existia uma desvantagem numérica. Repita comigo: mas a obediência de Gideão trouxe a vantagem espiritual. E é isso que nós precisamos perseguir todos os dias. A vantagem espiritual me faz passar à frente. Eu posso ser menor, eu posso ser mais fraco, eu posso ter uma estrutura menor, eu posso ser da menor família. A vantagem espiritual me torna mais forte que os meus adversários. A vantagem espiritual me passa à frente de todos os demais. Quando eu tenho a vantagem espiritual, que é decorrente de uma vida de obediência, a minha vida começa a mudar, a minha vida começa a caminhar. Mudanças, o impossível acontece. E foi exatamente com os 300 homens que Gideão alcançou uma vitória extraordinária. Eu acredito que mesmo que aos seus olhos você pareça não ter muito a oferecer, é com aquilo que você tem que Deus vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: Senhor, eu vou com aquilo que eu tenho e eu vou alcançar uma grande vitória. Senhor, eu vou entrar com aquilo que está nas minhas mãos e eu vou viver uma grande reviravolta. Libera essa palavra de destino sobre a tua vida. Será mais fácil e mais rápido do que eu espero. Será mais rápido e mais fácil do que eu espero. Diga isso para você todas as vezes. Palavras, elas não voltam vazias. Como anseia a sua alma, assim é. Palavras constrói. Aquilo que você acredita muda a tua história. Então declare: será mais rápido e mais fácil do que eu
espero, será mais rápido e mais fácil do que eu espero. Eu acredito em grandes mudanças. Senhor, vai mudando o cenário, vai mudando a vida, vai transformando por completo. Senhor, nós não vamos perder essa guerra. Eu acredito que o Senhor está levantando grandes libertadores, homens e mulheres poderosos, homens e mulheres que vão se posicionar e vão levar a família, a empresa, a um grande momento de mudança. Este é o nosso ano, este é o nosso momento, este é o tempo em que nós vamos viver a maior virada da nossa vida. Não se acanhe, não esconda aquilo que você tem, não seja omisso. Deus quer mudar a tua vida e é por intermédio do teu posicionamento. Declare isso: eu sou o Gideão dos dias de hoje, eu sou a Débora dos dias de hoje, e onde eu pisar eu vou influenciar pessoas. O que eu determinar pela fé vai ser materializado na minha vida. Eu creio em mudanças. Não é tempo de uma pobreza absoluta, não é tempo de enfermidade, não, muito pelo contrário. Hoje é o dia em que você vai alcançar vitórias que você passou por muito tempo esperando. Hoje é o dia em que reviravoltas vão acontecer na tua vida. Qual é o midianita? Qual é o problema? Qual é a realidade? Quais são os inimigos que hoje você vai vencer como se fosse um só problema? Comece a apresentar ao Senhor. É a determinada situação, é a situação A, é a situação B, é a situação C. Começa a declarar: Senhor, eu vou vencer todos esses problemas como se fossem um único problema. Eu vou vencer todos esses adversários como se fossem um único adversário. Eu vou vencer essa batalha, eu vou vencer essa batalha, assim como Gideão venceu. Eu vou vencer essa batalha, eu não vou parar de lutar, eu não vou parar de acreditar, eu vou enfrentar e eu vou me posicionar. E hoje esses midianitas, eles vão cair por terra. Qual é a situação? Talvez não seja 7 anos, pode ser menos, pode ser mais. Qual é a situação que te oprime até hoje? Qual é a situação que tem tido poder sobre a tua vida, tem roubado a tua alegria, tem roubado a tua paz? Qual é a situação que tem feito você sofrer grandes vergonhas, situações que tem provocado a sua humilhação? Declare: hoje vai cair por terra, mas fale com autoridade, diga isso para você, diga isso ao mundo espiritual: eu não estou pedindo, eu estou ordenando, e esses problemas, eles vão cair por terra. Eu acredito em definições grandiosas, eu acredito em vitórias, reviravoltas incríveis. Eu acredito que de hoje em diante, aqueles que não tinham a força, Deus está te capacitando. Hoje Deus, Ele está derramando de uma unção para você assumir essa posição de libertador. Não fuja, se posicione, ocupe esse lugar é o seu, e você é o instrumento de mudança. Libere sobre você: eu sou um instrumento de mudança, eu sou instrumento de mudança, eu sou esse canal de bênçãos no lugar onde eu estiver. Eu sou aquele em que o Senhor está levantando de uma forma poderosa, única, extraordinária, de uma forma especial, para promover mudanças incríveis. Senhor, vai mudando agora, vai mudando agora, vai mudando agora, vai mudando agora. Senhor, vai mudando agora. Eu não vou aceitar essa situação. Senhor, vai mudando agora por completo. Se você entende que você precisa de ajuda, se você precisa de uma oração de concordância, se você tem passado por um momento muito difícil, por um momento muito complicado, se são problemas financeiros, problemas familiares, levante as suas mãos. Um obreiro, um pastor, um bispo, eles vão até você e eles vão concordar com as suas vitórias. Eles vão profetizar a mudança do cenário da tua vida. Talvez você esteja acanhado, te falta força, tenha humildade, levante as suas mãos e fale: eu quero essa ajuda, eu quero concordância comigo, e o cenário da minha vida vai ser mudado. Obreiros, vão até eles. Obreiros, vocês que estiverem nas laterais, pela fé, escolha alguém e concorde com a vitória dela. Libere palavras de poder sobre a vida dela. Comece a declarar: mudanças vão acontecer, mudanças vão acontecer, reviravoltas vão acontecer. Vocês não serão derrotados, vocês não vão sofrer essa humilhação. Eu acredito que problemas estão caindo por terra de uma vez por todas. Não é um talvez, é o que a minha fé está dizendo, e a sua fé, a nossa fé,
fé vai provar que aquilo que nós estamos declarando é real, e mudanças vão acontecer. Senhor, vai mudando o cenário agora, Senhor, vai mudando o cenário agora, Senhor, vai mudando o cenário agora, vai mudando a vida, vai transformando aquilo que o teu povo tem vivido. A partir de hoje, o velho cai por terra e o novo começa a ser estabelecido. Se você está passando por algo específico, diga no ouvido do obreiro, fale: eu preciso de ajuda, eu tenho situações que precisam ser definidas nessa área, nessa área, nessa área, e ele vai concordar com você. Declare mudanças, profetize mudanças. Você é esse instrumento poderoso que Deus está capacitando para alcançar mudanças e viravoltas incríveis. Isso, enquanto você ora, enquanto você clama, Deus age no mundo espiritual para te favorecer. Gideão se posicionou e aquela batalha foi uma vitória descomunal, uma vitória incrível. E assim como aqueles homens venceram aquelas batalhas, eu acredito que hoje você está vencendo as suas batalhas. Eu acredito que hoje Deus está te favorecendo, Ele está te honrando de uma forma extraordinária, Ele está te surpreendendo, Ele está te abençoando, Ele está te levantando de uma forma gloriosa. Se você vive caindo, diga isso: ou eu nunca mais vou cair. Mesmo que o justo caia 7 vezes, todas as vezes ele se levanta. E hoje Deus te levanta, não é você que está levantando sozinho, Ele te levanta para você nunca mais cair. Você não vai cair, você não vai cair, você nunca mais irá cair. Ele tem vitória para o seu povo, Ele tem vitória, Ele tem mudanças, Ele tem um cenário completamente diferente. Aquele povo esperou 7 anos para se posicionar. Você não precisa esperar nem por um segundo sequer. Quanto mais rápido o posicionamento, mais rápida a mudança. Senhor, vai passando com teu sangue, vai passando com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. Meu Deus, se porventura existe algum tipo de espírito de enfermidade, se porventura existe algum enfermo dentro dessa igreja, eu ordeno: enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade em nome do Senhor Jesus, seque enfermidade nessa vida, na vida dessa pessoa. Você não tem poder, você não tem autonomia, você não tem autoridade, aí você não toca. Se por muito tempo o espírito que promovia essa dor, essa humilhação, teve poder para roubar a vida dessa pessoa, eu ordeno: vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora. Espírito que traz essa enfermidade, espírito de enfermidade, desaloja agora. Eu dou uma ordem: vai caindo por terra agora, vai caindo por terra agora. Toda a influência diabólica que tem agido nas finanças, tem agido no trabalho, tem agido na empresa, essa pessoa, ela luta, e ela não consegue sair do vermelho. Se porventura existe algum tipo de atuação maligna, puxando essa família para baixo, para o nível mais baixo, as finanças para o nível mais baixo, todo mal que tem tentado promover essa humilhação, dívidas, escassez, eu dou uma ordem: vai desalojando agora, vai desalojando agora. Todo mal que tem agido na família, no casamento, tem lutado para dividir, separar, para roubar neste lar, aí você não toca, aí você não tem influência, você não tem poder, autonomia, autoridade sobre este lugar. Eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia. Olhe para cá um instante, por favor. Juízes 8, versículo 4. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estivessem exaustos, repita comigo por favor, continuaram a perseguir o inimigo. O que nós falamos ao longo dessa reunião? Continuar é vencer. Eu posso não ter força para orar, eu preciso continuar orando. Eu tenho que perseguir a mudança da minha realidade, eu tenho que perseguir a minha mudança, eu tenho que continuar. Esse é o posicionamento de quem não queria voltar a viver a mesma história.
Tem coisas que eu acredito que você não quer voltar a viver mais, ou quer. Então você precisa continuar perseguindo. Repita comigo, por favor. Toda perseverança traz uma recompensa. Escutaram o que nós acabamos de dizer? Toda perseverança traz uma recompensa. Olha a recompensa deste povo. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian. Repita comigo, por favor. Que nunca se recuperou. Já parou para pensar o que é você derrubar um inimigo com tanta força que ele nunca mais se recupere? Em outras palavras, ele nunca mais volte para te atormentar? Essa foi a recompensa da perseverança deste povo. Nunca mais. Chega, nunca mais. Eu não tolero. Eu não vou aceitar. Pois somente com a sua ajuda podemos vencer os nossos inimigos. Pelo seu nome pisamos naqueles que se levantam contra nós. Não confio em meu arco e na minha espada para me salvar, mas no Senhor que vence os nossos inimigos e cobre de vergonha os que nos odeiam. Por que o Senhor fez com que 31.700 soldados fossem embora e ficaram somente 300? Porque o Senhor estava eliminando daquele povo qualquer possibilidade, menor que fosse, deles atribuírem a glória daquela vitória a uma outra coisa que não fosse Deus. Aos olhos humanos, a força de Gideão seria os soldados à disposição. E muitas vezes o Senhor vai trabalhar para quebrar aquilo que nós consideramos força, para que nós possamos fazer dele a nossa força. É inevitável, vai acontecer uma hora ou outra. Acredito que já esteja acontecendo, mas se não aconteceu, vai acontecer. Acontece com todos. Por quê? Faz parte do processo do desenvolvimento de dependência. Dependência é uma entrega que só é eficaz se ela for plena e se ela for eterna. É total e o tempo todo. Tem pessoas que fazem do seu conhecimento a sua força. Quem aqui conhece uma pessoa que adora saber de tudo, adora ter poder de argumentação, gosta de dar a última palavra na conversa, é aquela pessoa que é seu sabe tudo? Quem conhece alguém assim? Levanta as mãos. Para essas pessoas que fazem do conhecimento a sua força, o Senhor vai permitir que chegue algo que ela não saiba como lidar, que ela não conheça sobre aquilo. Por quê? Para que nós possamos fazer dele a nossa força. Tem pessoas que fazem de outras pessoas a sua força. Quando o negócio aperta, corre para o A. O negócio aperta, corre para o B. O negócio aperta, corre para o C. Quem aqui já se sentiu isolado, sozinho em algum momento na sua vida? Levanta as mãos. Talvez você tenha passado por esse processo. Por quê? Quando eu faço de pessoas a minha força, vai chegar um momento que Deus vai trabalhar para te isolar, para que você faça dele a sua força. É inevitável. Isso te enfraquece? Não, isso só te fortalece. Tem pessoas que fazem do dinheiro a sua força. O que o Senhor vai fazer? Permitir que algumas portas se fechem, para que você confie nele de todo o seu coração. Literalmente. Sabe aquela passagem, quando eu estou fraco que eu estou forte? Deus ele vai permitir que você chegue nesse nível que você se sinta fraco. Porque quando nós estamos fracos, verdadeiramente estamos fortes, porque nós nunca dependemos tanto do Senhor. Sabe aquela frase, não me sinto pronto? Você está mais pronto do que nunca, pode ir. Porque Ele está nisso. Estar aqui para mim é um desafio muito grande, todas as vezes, e eu gosto dessa sensação. Se eu não acostumo, eu vou ter sempre o mesmo zelo, a mesma preocupação. Gente, é um barato.
todas as vezes que eu vou pregar, 10, 15 minutos antes, dependendo do frio na barriga, até meia hora antes, eu dobro meus joelhos. E toda vez vem aquela sensaçãozinha. Sabe uma criança, quando ela está chegando no lugar público, e quando ela vê que ela está caminhando sozinha, que o pai estava do lado, mas o pai parou e ela continua andando, ela fala... Espiritualmente falando, essa é uma sensação muito boa e tem que existir dentro de você. Eu falei para o meu pai, hoje, que no quesito particularidade, eu estou em uma das minhas melhores fases com o Senhor, porque eu estou me sentindo essa criancinha, de todo o coração. Eu falo com muita humildade, com muita sinceridade. Se Deus estivesse na tua frente, agora, qual seria a primeira coisa que você diria para Ele? Sabe o que eu diria? Senhor, não sai de perto de mim não, fica juntinho. Todo o coração. Senhor, não sai de perto não, fica aqui do meu ladinho. Eu, a Catarina e o senhor aqui, ó. Eu no altar com o microfone e o senhor ali. E eu adoro, amando este momento de particularidade. Não estou falando de nada externo, estou falando de pessoal, vida pessoal. O meu lugar secreto. Porque Deus, Ele sempre mostra que tem um pouco mais com Ele. A gente pode ser velho de igreja. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa de 75 anos que está aqui. Mas todos os dias o Senhor, Ele vem com algo novo. Repita comigo, quando eu estou fraco, eu estou forte. E Deus te levanta hoje como literalmente um instrumento de mudanças. Ele levanta você hoje como um instrumento de transformação. Hoje Ele te levanta para que, por intermédio da sua vida, vitórias incríveis sejam entregues à tua família, na tua empresa, por intermédio da tua vida. Estenda suas mãos para cá. Eu declaro que mudanças vão acontecer por intermédio das suas declarações de fé. O cenário ao teu redor será transformado por intermédio de você, por intermédio do seu posicionamento, por intermédio da sua fé. Eu declaro, mudanças vão acontecer. Você já é um canal de bênçãos, você é um instrumento poderoso de vitórias nas mãos do Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu declaro assim será. Eu concordo com cada uma das suas vitórias, eu profetizo o seu crescimento em nome do Senhor Jesus, e eu declaro que o seu testemunho será maior do que jamais foi. Eu declaro que antes que esse semestre se encerre, você vai contar um testemunho que você não tinha contado. Eu declaro sobre a sua vida que tudo que não estava caminhando, de hoje em diante caminhará. Eu abençoo, eu declaro assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.